Esses três termos, seita, sociedade secreta, ordem iniciática, são amplamente conhecidos. Eu tenho certeza que você já ouviu alguém falar: ah, fulano faz parte de uma seita, de uma sociedade secreta, isso é uma seita. Ordens iniciáticas são termos que a gente praticamente lida com eles todos os dias, principalmente se você consome conteúdos relacionados à espiritualidade, ao esoterismo, ao hermetismo de uma forma geral. Não é novidade para ninguém. Mas nesse vídeo eu quero trazer a conceituação e a diferenciação de cada um deles. Então, se você acompanhar esse vídeo aqui atentamente até o final, você vai saber classificar qualquer grupo, você vai saber dizer se é uma seita, se é uma sociedade secreta ou uma ordem iniciática. Então, o primeiro termo, seita, foi abordado no vídeo anterior a esse. Vou deixar aqui o card desse vídeo e também vai estar aqui na descrição o link para que você possa assistir. Então, se você não viu o vídeo anterior, eu sugiro que pause este aqui e assista o vídeo onde a gente fala apenas sobre seita e apresentando os seus conceitos, e no final a gente faz análise se a alquimia é uma seita ou não e se é possível surgir uma seita alquímica. Só para enriquecer aqui esse vídeo, vamos recapitular muito brevemente o que é uma seita. Então, a gente viu no vídeo anterior que existem dois grandes tipos de seita. O primeiro tipo de seita é aquele grupo que foi originado através de uma espécie de corte, de cisma, de um tronco principal. E a gente deu o exemplo das igrejas protestantes, que elas surgiram da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, todas as igrejas protestantes são seitas cristãs. E o segundo tipo, que é o mais perigoso, pelo menos a história nos mostra isso, que todos os grupos, ou a maior parte dos grupos sectários, grupos que possam ser enquadrados no conceito de seita, que causaram algum prejuízo, algum dano para os seus integrantes, eram desse segundo tipo, que são aqueles grupos que possuem um guru ou um líder carismático, que existem regras muito austeras, é cobrado que haja um rompimento social, muitas das vezes com a própria família. São grupos marcados por regras frequentemente exóticas que os seus membros devem obedecer, que vão desde uma vestimenta específica até comportamentos extremistas. Então, esse é o segundo tipo de seita. Agora, as sociedades secretas. O que são sociedades secretas? De forma geral, uma sociedade secreta é um grupo organizado com atividades, propósitos escondidos ou ocultos dos seus não-membros e da sociedade em geral. Essas sociedades secretas costumam ter códigos de conduta, cerimônias, rituais, e podem ter objetivos políticos, sociais, econômicos ou espirituais. E quando se fala em sociedade secreta aqui na internet, é quase certo de surgir o comentário: se está falando dela, se está na internet, é porque ela não é mais secreta ou nunca foi secreta. Bem, apesar de fazer sentido essa afirmação, é, entre aspas, uma meia-verdade. Isso ocorre porque existem vários tipos de sociedade secreta, ou melhor, níveis de descrição. Em um nível mais profundo, existem as sociedades puramente secretas, ou seja, não se sabe o nome, muito menos os seus integrantes, os seus objetivos, ou seja, ela é 100% secreta, exceto daqueles que a compõem, que fazem parte dela.
E, geralmente, quando elas se tornam conhecidas, isso ocorre após a sua suposta extinção. E a gente tem um nível intermediário de sociedade secreta, onde a gente conhece o nome, né, pelo menos que tal grupo existe, mas não se sabe com exatidão quais são os seus objetivos, o seu modo de atuação, bem como os seus integrantes. Em um nível mais externo, mas ainda dentro do espectro de sociedade secreta, nós temos grupos onde a gente conhece o nome, alguns supostos integrantes. Contudo, o seu objetivo, bem como o seu modus operandi detalhado, ainda permanecem totalmente encobertos ou ocultos do público em geral. E frequentemente esses tipos de sociedades secretas funcionam como um local de recrutamento para a verdadeira sociedade secreta, no nível mais profundo. Então, para resumir, sociedade secreta, de forma que bem geral, é um grupo de pessoas que se reúnem com um objetivo muito específico, com um modo de atuação específico, com regras, muitas das vezes realizam cerimônias. Os objetivos não são restritos, né, necessariamente à esfera espiritual. O objetivo pode ser social, econômico ou até mesmo uma combinação de vários objetivos, né, dentro dessas áreas de atuação, social, econômico e espiritual. Por que que elas são secretas? Os motivos também variam. Pode ser uma mera preferência dos seus integrantes, né, permanecerem na discrição com o objetivo de não serem incomodados. No grupo, se ele realmente ser fechado, apenas um grupo limitado de pessoas, ou pode ser que a natureza dos seus objetivos provoquem algum tipo de perseguição, para evitar que os seus objetivos não sejam alcançados, que a sua atuação seja prejudicada. Então, existem também várias razões pelas quais a natureza desses grupos, né, sejam secretos. Ordem iniciática. O que são? São um grupo também organizado que se dedica à busca espiritual, à elevação espiritual ou à realização espiritual. E existe uma razão para que se empregue o termo ordem e iniciática. Então vamos analisá-los aqui separadamente para que você tenha uma compreensão mais clara possível. Então, ordem implica em uma regra. Assim como ocorre nas ordens religiosas, por exemplo, a Ordem de São Bento, a Ordem dos Franciscanos, dos Dominicanos, todas essas ordens religiosas possuem a sua regra. E nessa regra consta, por exemplo, o horário que eles vão se levantar, as atividades que serão conduzidas ao longo do dia, o horário das orações, o que cada um vai fazer, como está hierarquizada os seus integrantes. Enfim, desde de questões do dia a dia até o funcionamento da hierarquia, né, vestimenta, como que todo o seu código de funcionamento. Então, por isso que se utiliza o nome ordem, porque toda ordem, não importa se é religiosa ou esotérica, ela está fundamentada em um conjunto de regras. Então, no âmbito esotérico, hermético, uma ordem ela é regida por um grupo de regras de funcionamento. Então, existem normas para que se avance nos estudos. Quando essa ordem está constituída por meio de graus ou níveis de conhecimento, de acesso, existem regras que dizem como que ocorre esse avanço, o que é cobrado dos seus integrantes, dos seus estudantes, para que ele possa avançar de nível. Então, toda ordem possui regras nesse sentido. Já o termo iniciático, ele possui
dois significados. O primeiro deles é que faz referência a um ritual de iniciação no sentido de admissão, ou seja, para ter acesso a uma etapa ou conjunto de ensinamentos, é necessário que o candidato ou postulante seja submetido a um ritual de admissão, também chamado de ritual de iniciação. É uma cerimônia de recepção, onde nesse momento são dramatizados ou encenados alguns princípios que dão sustentação à filosofia esotérica de determinado grupo, ou à filosofia espiritual desse grupo específico. Então, muitas ordens utilizam de rituais de admissão. O outro sentido de iniciático, mais profundo, é um processo de ir para dentro de si mesmo, de transformação interior. Então, o objetivo de toda a ordem iniciática é promover essa elevação espiritual, essa transformação interior. E é importante frisar que nem todos aqueles que se submetem a um ritual de iniciação são iniciados no sentido de que uma transformação interior, de fato, aconteceu. E o contrário também é verdadeiro. Nem todo iniciado passou por um processo, por um ritual de admissão, um ritual de iniciação, porque são processos distintos. Tem pessoas que são iniciadas em várias ordens iniciáticas, mas o seu comportamento, os seus pensamentos, as suas palavras não refletem a experiência a qual foi submetido. Por sua vez, tem pessoas que nunca se afiliaram a uma ordem iniciática, mas são verdadeiras iniciadas, porque o seu esforço realmente apontou para a transformação interior, ao estudo, à prática espiritual. Essa pessoa empreendeu esforços no seu dia a dia para a sua retificação interna. Então, realmente, essa pessoa é uma iniciada. Então, é importante diferenciar também essas duas coisas. Então, nós vimos nesse vídeo o conceito de seita, resumidamente, porque a gente abordou em vídeo anterior, conceito de sociedade secreta e de ordem iniciática. E se você entendeu, né, os conceitos de cada uma delas, você também deve ter concluído que um único grupo pode se enquadrar nas três categorias. A gente pode ter um grupo que, ao mesmo tempo, é uma seita, é uma sociedade secreta e uma ordem iniciática. Ou podem fazer parte, pode ser classificado em duas categorias. Um grupo ele pode ser secreto, ele não revela as suas atividades, não faz publicidade da sua existência, apenas por uma escolha daqueles que resolveram criar tal grupo, e esse grupo ter objetivos espirituais e fomentam a iniciação. Então, ao mesmo tempo, essa sociedade secreta pode ser uma ordem iniciática. Uma observação muito importante: jamais classifique um grupo como bom ou ruim apenas por pertencer a esta ou aquela categoria, pois qualquer tipo de grupo aqui elencado pode tanto conduzir à ruína quanto à elevação. O mais importante do que da gente ficar preso em classificações é analisar o objetivo e modo de atuação de um determinado grupo. Mas é importante que você tenha a clareza de saber definir o que é uma seita, uma sociedade secreta ou ordem iniciática, porque ao longo da sua jornada você pode ser questionado por alguém próximo sobre essas questões e é interessante que você saiba respondê-las. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Receba o meu fraterno abraço e até o nosso próximo vídeo.